E a gente volta a falar sobre o ato convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro na Avenida Paulista. E sobre este assunto nós vamos conversar agora com a advogada criminalista Jaqueline Valles. Tudo bem, doutora? Boa tarde, a senhora. Muito obrigada pela participação. Boa tarde, Paula. Muito obrigada. Eu que o diga. Jaqueline, esse ato convocado por Jair Bolsonaro tem sido chamado de ato pró-democracia. Como que você avalia essa nomenclatura deste ato neste momento e como que ele foi convocado também por Jair Bolsonaro? Todo ato que tem a intenção de fazer de forma lícita, de forma pacífica, tá? E de expor as suas ideias, pode se chamar de democrático. Por quê? Porque a democracia é isso, é a pessoa se explicar, se colocar numa situação como todas as outras. Se há uma convocação para que haja atos de violência, atos agressivos, atos de repúdio, de gritos de guerra, de inflamação de crime, aí nós não podemos mais pensar num uso da democracia para que seja praticado o crime. Então, precisa ver o intuito dessa convocação. Doutora, eu queria fazer uma comparação, inclusive, eu queria que a senhora mencionasse para a gente, nesta tarde, agora meio-dia 17, em relação às manifestações anteriores convocadas por Jair Bolsonaro e esta. O que não pode acontecer? Alguma comparação relacionada a essas últimas manifestações que nós vimos no período ali de votação, indicação de Bolsonaro? Como que a senhora vê essa manifestação de hoje? O que não pode ocorrer em relação às últimas? As últimas, Paulo, que nós tínhamos era realmente um confronto com as instituições, um enfrentamento com as instituições, pedindo para que a população enfrentasse as instituições e aí fizesse uma agressividade com relação ao Estado Democrático de Direito. Até o momento em que eu tenho conhecimento, o ex-presidente Jair Bolsonaro, por mais que ele esteja conhecido, sim, por inflamar essa multidão de forma às vezes violenta, nesse momento ele pede para que as pessoas só vão lá para demonstrar o seu apoio a ele. Demonstrar o apoio a ele de forma pacífica, a princípio, que seja assim feito, é uma demonstração como outra qualquer. Agora, se nesse meio nós tivermos uma situação de, olha, não toleramos a decisão do STF, não toleramos isso, não toleramos as eleições, essas eleições foram feitas de forma fraudulenta. Se voltar a ter esses ataques a atos que foram feitos de forma completamente claras, lícitas, aí sim nós teremos uma situação de crime, lógico. Doutora, em relação às consequências jurídicas, a gente sabe que Jair Bolsonaro passa por um momento sensível neste momento em relação às suas investigações. Algo que possa atrapalhar essas investigações relacionadas a essa manifestação? Alguma fala de Jair Bolsonaro, alguma ação de algum manifestante? Paula, ele está praticamente numa situação de, não digo liberdade constitucional, tá? Mas ele está respondendo um processo, respondendo ao inquérito, no qual ele teve o seu passaporte recolhido, tá? Ou seja, ele é uma pessoa investigada. Como qualquer outra pessoa investigada, tem que ter um comportamento, no mínimo, atencioso. Se ele, de alguma maneira, começar a provocar e tumultuar essa investigação, tumultuar a ação penal, ou mesmo usar desse lado popular que ele tem para que as pessoas possam praticar atos, aí sim, tenho certeza que o Ministério Público irá requerer alguma medida mais grave contra ele. E pode chegar, sim, até a medida de prisão. Lógico, por quê? Porque o pedido da prisão insere exatamente isso, para que não deixe a pessoa, durante o processo, fazer esse tipo de inflamação, de acentuar o lado que está sendo investigado do crime. Doutora Jaqueline Valles, advogada criminalista, falando sobre o ato convocado por Jair Bolsonaro neste domingo 25 de fevereiro. Muito obrigada, doutora, pela participação aqui na Jovem Pan. Obrigada, Boa tarde, Paula. Boa tarde.